livro Momentos Enriquecedores, O Poder do Amor. Acredita no amor e vive-o plenamente. Qualquer expressão de afetividade propicia renovação de entusiasmo, de qualidade de vida, de metas felizes em relação ao futuro. O amor não é somente um meio, porém o fim essencial da vida. Emanando pelo sentimento que se aprimora, o amor expressa-se, a princípio aselvajado, instintivo, na área da sensação, e depura-se lentamente, agigantando-se no campo da emoção. Quando fluido, estimula o organismo e oferece-lhe reações imunológicas que proporcionam resistência às células para enfrentar os invasores perniciosos que são combatidos pelos glóbulos brancos vigilantes. A força do amor levanta as energias alquebradas e torna-se essencial para a preservação da vida. Desculpa, tem que ir. Essa associação do espiritual com o físico, né? Como é que a coisa interage? Isso é fundamental para a gente entender, né? Não adianta só a oração, não adianta só o médico, tem que ter o... Isso é, agora, assim, saindo de casa, uma psicóloga, até gosto muito dela, falando sobre amor. Você colocar amor em tudo que você faz, não é só na área afetiva, não. Em tudo que você faz, você tem que colocar o amor. Você, parece que bateu um pouquinho. O problema do colocar o amor é a gente não saber definir com exatidão o que é o amor. O amor, numa forma mais grosseira para esse mundo aqui, ou até um pouco mais sutil, o amor é aceitação. Tem um mantra que eu levo muito em conta, que é o Ho'oponopono. Agora tem o Ho'oponopono da nova era. Por quê? Porque o Ho'oponopono foi feito há muito tempo atrás. E era para aquela consciência de muito tempo atrás, que era eu perdoo, eu amo e eu sou grato. Isso. Eles tiraram o eu perdoo, porque quando você perdoa ou pede perdão, você está entrando na culpa ou na vaidade. E aquilo ali te leva a vibrar baixo. Como é que você quer estar em ondas altas, iniciando um sentimento de culpa, de medo ou de vaidade, de egoísmo? Então, ele colocou que aquilo era necessário, porque você tinha que procurar o Deus externo, o santo externo, o Cristo externo, da consciência atrás. Hoje você não precisa disso. Hoje você está expansivo e você entende a responsabilidade de que você é o dono do teu futuro, da tua vida. Então eles colocaram agora, eu aceito, eu amo e eu sou grato. Você é dono do teu futuro, não, você é dono do seu tempo. Do teu tempo, da tua vida. Agora, Carlos, por que aconteceu isso lá atrás e não agora? Porque você não tinha uma justificativa científica. Para comprovar. Hoje você tem. Deus. Quando diminui, cedendo lugar aos mecanismos de reação pelo ciúme, pelo ressentimento, pelo ódio, favorece a degeneração da energia vital, preservadora do equilíbrio fisiopsíquico, ensejando a instalação de enfermidades variadas que trabalham pela consumpção dos equipamentos orgânicos. São aqueles forma-pensamento deletérias. Ela ainda não é física, ainda não é uma coisa alojada, mas começa com a forma-pensamento. Aí é interessante a pergunta da semana passada. Quando você quer uma coisa, a coisa não acontece, e você entra de um lado meio depressivo, você começa a se desanimar das coisas, o que tem que ser feito?
Que isso é normal na nossa vida. Pô, eu quero ganhar os 6 números da Mega Sena. Aí tá lá os 6 números, tu não chegou nem perto. Aí tu fica, pô, isso... Aí ele começa a ver tudo positivo nas coisas. Tu tá olhando ali um site de venda de produto. Tu olha um carro, tu fala, caramba, que carro maneiro, que coisa linda. Olha a tecnologia, que... Não querendo aquilo, eu tenho que ter um carro desse, o lado obsessivo, mas adorando as coisas. Vê uma planta, vê a delicadeza, o perfume, a beleza, tudo vê positivo. Você tem que sair daquele pensamento cíclico do derrotismo, do pessimismo, disso e daquilo. Então, trabalha isso. Então, pô, essa leitura hoje é bem importante, porque a acupuntura fala disso. Porque esse sentimento de raiva, de ódio, de ressentimento, quando a pessoa não consegue resolver ele na mente, ele se transfere para o corpo. É uma dor na coluna, é uma dor no ombro, mas geralmente é dor de cabeça, dor no ombro, dor na coluna cervical, entendeu? Porque a emoção, a coluna é peso, né? Então tudo que é peso que está aqui em cima. E a pessoa não consegue resolver, ela desce para o corpo através de dor. Esse somatismo que acontece vai de acordo com o teu pensamento para o chakra que é derivado da dor que vai somatizar no teu corpo. Então quer dizer, cada sentimento tem um chakra ali que vai, tu vai para ali, tu vai ter um problema criado, derivado do sentimento, que é aquele chakra que emana as energias ali. E o que tu alimenta aquela energia? Dessa coisa perniciosa que te auto-sabota, não. Verdade. Então tem um fisioterapeuta, ele é daqui de Botafogo. Ele tem um aparelho dentro da clínica, ele trabalha só com dor crônica. Ele tem um aparelho na clínica dele chamado termografia. É como se fosse uma raio-x. Uma leitura, exatamente, uma leitura do corpo da pessoa. E ali fica as cores, amarelo, não sei o quê. Então ele consegue identificar quando uma dor é uma dor de pancada, quando é trauma, e quando é uma dor emocional. Entendeu? Como um problema que às vezes um médico faz um diagnóstico de uma coisa e não é nada daquilo. Aquele problema é de origem emocional. O diagnóstico se direciona para o profissional. Profissional da área. Esse aparelho de você tem aqui no Brasil ou trouxe lá de fora? Tem Botafogo, cara, deve ser de fora. Termografia é o nome do aparelho. Eu nunca vi. Deve ser um derivado da foto Schlinder. Como se fosse um foto scan. Como se fosse uma foto scan. Você conhece a câmera aqui? Kirlian? Não. Foram os russos que criaram, entendeu? E assim, ela faz essa fotografia da tua aura. Exatamente, é mais ou menos isso. Esse aparelho desse rapaz é mais ou menos isso. Eu, assim, no final do mês, ele presta um trabalho solidário, ele me convidou para fazer parte desse trabalho, uma vez por mês. É muito longe, morar em Santa Cruz e a Botafogo, mesmo que sendo uma vez ao mês, é muito distante para conhecer o trabalho dele. Mas de carro tem um certo De repente, conhecer esse trabalho desse rapaz. Ele tem uma clínica solidária no último sábado do mês. Pô, você não vai, cara? Porra, mas isso aí vai ser um ganho pra caramba pra tu, cara. Porra. Situação alguma, por mais constrangedora ou desafio, por maior que se apresente, nas suas expressões agressivas, merecem que te niveles a violência, abandonando o recurso valioso do amor. Competir com os não amáveis é tornar-se pior do que eles, que, lamentavelmente, ainda não despertaram para a realidade superior da vida. Pô, vou encher teu saco hoje. Não, aí tem que... Cara, volta esse pedaço aí, cara, muito interessante. Por favor, meu Competir com os não amáveis é tornar-se pior do que eles, que, lamentavelmente, ainda não despertaram para a realidade superior da vida. Mas tem situações que você ainda não consegue codificar. Às vezes você vê uma irritação, por isso que tem que ter, hoje mesmo eu fazendo exercício, eu estava
mentalizando o porquê que eu me desarmonizei com a minha família. E aí, eu mexendo, eu vi que é o medo da falência. O medo da falência quer dizer mascarada de uma porção de situações. Você cria aquilo, mas você não sabe qual é a raiz dali. Aí tu tem que parar, pensar. Por que eu tomei essa atitude? Por que foi assim? Por que foi assim? E você fala, eu quis proteger a minha esposa em cima de uma proteção que ela não pediu. Eu quis isso, eu quis aquilo. Aí você cria uma porção de defesas que depois tu tira aquilo tudo e você fala, pô, eu tô tão pequeno. É o vitimismo ali. Mas olha só, Carlos, tem uma coisa que... Isso aí é uma coisa que todo mundo tem que trabalhar junto. Mas eu acho que a essência do negócio é uma coisa chamada fidelidade. Que você afunde, mas todos aqueles que estão à tua volta, no caso tua mulher e teus filhos, estejam do teu lado para aquilo. O pior é quando você vai sozinho. Aí o que acontece? E quem de repente poderia te ajudar, que a sua mulher e seus filhos, vão amarrando muito Não transfere pro outro. Não estou transferindo para o outro. Olha só. Eu não estou transferindo. A minha crença é diferente da tua. Não é diferente, não. Não é diferente. É simplesmente fidelidade. Não, é Só. diferente. Fidelidade. Crença, eu estou falando da crença. A minha crença é A fidelidade. minha Mas crença. ela tem o que ela tem de conhecimento. A minha Você crença. não tem que ter medo pela fidelidade. Não, mas Porque é um que universo tá. que você Eu não não- conhece, você vai encarar e tem que ser fiel. Sabe por que existe o perdão? Porque eu me senti magoado, eu me senti ofendido, eu me senti É normal depreciado. ser humano. Não, e aí, Difícil você dar o perdão pelo medo, é uma Peraí, coisa. Pior você peraí. dar o perdão com as pedras o amarradas no melhor é não Você dá um perdoar. O melhor é não perdoar. Sabe por que não perdoar? Porque você não se sentiu ofendido, porque você não se sentiu derrotado, porque você não se sentiu. O perdão é uma coisa mascarada para dizer, eu sou vítima. Eu começo a entender. Eu sou pequeno, entendeu? Quando você não precisa perdoar é quando você é maior. Não, eu sou O Valdemir está convivendo comigo já que há mais tempo. O Luciano agora direto. Me diz o momento que eu me vitimei com isso. É a última coisa. Você quer que eu aplauda você? Eu não quero aplaudir. É minha obrigação. É minha obrigação. Você entrou Eu me numa vitimizo. situação e se machucou. Vai botar Eu a não culpa em me quê? vitimizo, eu não me Pô, no vitimizo. capeta. Mas eu não me vitimizo. Eu não me Mas vitimizo. aí, eu não estou dizendo disso. Isso aí é lógico que se você se vitimizar, você vai assinar atestado, eu sou Não, idiota. não me vitimizo, não. Olha só, a gente está vivendo um problema aqui, Carlos, aqui, eu, ele. Cara, todo final de semana o cidadão entra aqui e vai ali dar uma cagada. 2 semanas atrás. Então fala você. Não, eu não falei nada, não. Então, O Luciano me falou. Pô, cara. Você vai falar, Luciano? Não, Não, esse não fala nada falou, não. cara. Esse falou, Caramba. cara. O que acontece? O camarada entra aqui, vai ali, a primeira vez que foi ali, acabou, deixou tudo sujo. Beleza, passou. Quando foi de ontem para hoje, a mesma situação. É irritante, Porque todo mundo tem seu banheiro aqui, tem necessidade do cara fazer. Quando foi no meio dessa semana, eu descobri quem foi. O cara chega 2 e pouco da manhã, o cara mora no segundo, distante. É parente, é da família e tem essa liberdade. Mas a gente não sabe se foi ele, né, Rômulo? Não, Ele foi uma vez. Foi. Ele foi uma vez. Deve ter sido ele. Se repetiu, Chegou com dor de barriga, outra situação. As crianças estavam ali brincando, da Ivone. Eles e os coleguinhas. Pô, vai lá e caga lá, porra, que aqui minha mãe tá ali dentro, entendeu? Ali, o outro banheiro, pô, você vai ter que passar por dentro da cozinha, vai ali que tem um banheiro. Pode ter sido por aí, mas isso irrita. Mas o quê? Imprevidência nossa. Meteu uma chave lá, fechou, acabou, entendeu? E entender a situação do cara. Isso é que é difícil. Nem ele entende, nem eu entendo. A gente fica pia da vida. Não, eu acho que é é chato. É chato. Se agorou, dá uma chave agora também. Ninguém tá coisando. Eu quero saber quem é, porque o que acontece? Eu ouvi um barulho de pagode de noite, pagode correndo solto. Agora você faz isso. O cara tá no pagodinho, rebolou. Ih, vou dar uma verdade. Ninguém pensa. Sabe por quê? Porque eu falei uma coisa muito sincera pra Carlinhos, isso aí que acontece, vou te cortar. Eu falei pra Carlinhos, sabe o que é sacanagem disso? Porque eu muitas vezes caguei no tote, cago ali, no coisa do outro barulho. Porra, sacanagem, eu não vou invadir casa de ninguém. Eu não vou fazer de entrar ali no cara ali e fazer Eu não isso. vou invadir Mas casa isso é de educação. É E você uma educação que eu Mas aí tive de não você- invadir, isso é invasão de lá, Isso cara. aí é você. Isso é invasão de lá. Pô, ô Carlos, a gente está indo para esse mundo, fundo da terra, por causa disso. Não tem que respeitar o outro, cara. Tem que ter o direito de respeito. O meu direito começa onde termina o seu. Agora a questão com a família é outra, é muito diferente. Relacionamento marido, mulher, filho, tá É diferente,
Não, e outra coisa, É a gente diferente, está né? aqui num centro de estudo aqui, sabe, para procurar o psicológico da situação e colocar, sabe, a minha responsabilidade no desfecho harmônico. Agora, esse harmônico é relativo. Então, mas Eu sabe o que posso, acontece? cara, eu posso terminar? Pode Ah, terminar. beleza. Pode terminar. Aí, esse harmônico, eu posso abraçar de uma forma harmônica. A outra não pode, a outra também, outro tipo de situação. Cada um vai ter a sua percepção. O que importa para mim é minha paz e minha tranquilidade. É isso. Pronto. Eu achei esse comentário um pouco vitimista, por isso que eu estou fazendo isso, eu achei meio vitimista. Ah, porque aconteceu isso, meio vitimizado. E aqui ninguém está para vitimizar. Ah, porque eu fazendo o exercício, eu achei meio preocupação. Mas continua. Vamos olhar para gente. Pô, não tem sentido aí. Amá-los é a alternativa única à tua disposição e deves utilizar de forma a não te impregnares das energias deletérias. Deletéria quer dizer nociva, ruim, das deletérias que eles exalam. Envolvê-los em ondas de afetividade é ato de sabedoria e recursos terapêuticos valiosos. Porra, botou uma imagem bem em cima da que lhes modificará a conduta, se não de imediato, com certeza oportunamente. Caramba, esse negócio aqui vai ficar discutindo aí até o final da reunião e depois. Não vai ter mais nada. O deletério, pô, a gente entende, cara. Agora, aceitação, pra mim, isso é a sabedoria. Não é Né? para você não. O terapêutico eu deixo pra ele. Não é para você não, é para todo mundo que encarna nesse ordem. Isso é complicado. É muito. E essa aceitação, quando ele colocou, uma pessoa pediu a definição de amor. Aí ele introduziu com um conceito lá e ele, isso ali é aceitação. Amor aqui, a melhor forma de materializar o amor é aceitação. Aquilo fui eu que criei. Aquilo ali é um projeto meu. Aí o estudo de ontem falou isso. Se tá legal, beleza, você tá surfando na frequência alta. Se não tá legal, você tá surfando na frequência baixa. E como é que muda isso? Mudar a tua frequência no teu cotidiano. Entender que frequência alta é conforto, paz, alegria, felicidade. Isso é surfar na frequência alta. E no teu cotidiano tu não sair dessa frequência. E ali é orar e vigiar. Tá pedindo muito, cara. Não, mas sim, ele coloca de uma Mas aí- forma, é questão de postura. É questão de postura. Mas Aí aí- vai matar o homem velho que tu não quer matar. O problema é esse, vai matar o homem velho que tu não quer matar. Gostoso falar mal do Flamengo, né? Não é falar mal do Flamengo não, cara. É o seguinte, e os adversos da vida que você tem. Se de repente você tá... Cara, o hospital pra mim foi ótimo, por isso que eu falo pra você, as coisas vêm pra você na hora certa. Isso aqui aconteceu porque eu passei 13 dias no hospital e tu não faz nada. Então o que tu faz? Você vai bater papo na cama, aí tu vai dormir mais tarde, tu começa a pensar na tua vida, é um filme que passa ali, ó. Não, mas Na não, tua tu vida. foge. E uma coisa, peraí, e uma coisa é você estar no hospital com câncer, contado, e outra coisa, isso aí também tiver relevância. Se você está com um negócio desse aqui, que coisa, você começa a ver o teu em volta, que já está lá há 30 dias e vai ficar mais 60, porque está com um problema de coluna que ninguém consegue descobrir o que é. Então você começa a pensar tudo isso aí à tua volta. Ação e Então reação. você tem que ter uma situação dessa baixa realmente, para você, essa vivência, que é para você ver o que é realmente a vida. Não, Aí você vê de forma você é diferente. um agente prego, só aprende Não, eu não levando sou na agente cabeça. prego não, cara. Eu não sou só agente aprende prego não. levando na cabeça. Você tem que viver para poder coisa. Não, você pode aprender sem estar Carlos, ali levando na Carlos. cabeça, mas tem que ter Carlos, a sensibilidade, a Carlos, aceitação, que é Carlos, difícil. Carlos. É difícil. Sabe aonde que eu discordo do discurso? Nessa coisa que você... Porque fica puxado um pouco aí, não vou ser o eleito, para o evangélico. Eu não posso ligar a crença que eu acredito a conforto, a isso, a aquilo. Porque a gente segue o espiritismo. O espiritismo, às vezes, Chico Xavier é um exemplo. O Chico Xavier é um exemplo disso. Às vezes eu tenho que viver no cume, mas mesmo assim está aí agradecendo a Deus e está no momento que eu estou vivendo.
A gente vai sair. Eu não ligo isso. Você tá Do corpo. Mas é, cara, essa é a realidade. Sabe qual é o teu problema? É o que eu sinto. Sabe qual é o teu problema? Não. O teu problema é dinheiro. Um dos Não. teus problemas é dinheiro. Tu tem problema problema com com você dinheiro. dois? Já A reunião foi. aqui somos 5. Você não pegou há 10 anos atrás. 10 anos atrás, 15 anos atrás era. Hoje não é. Sabe qual é o meu problema hoje? É ser feliz. Porque eu tô numa linha de vida que eu tô com 59 anos. Eu e você tá com 59. Peraí, deixa Já eu estamos a chegar ver. pro fim. Então, cara, quanto mais a gente buscar essa felicidade, até em pequenas coisas, numa formiga, eu matava barata formiga, eu não mato mais hoje. Não, mas é que Porque ela é o teu problema é dinheiro. Não é ter ou não ter. O meu É problema que não é dinheiro é o dinheiro. diabo. O meu não é dinheiro. Gente, vamos lá. Vamos lá, vamos. Opinião fora do meu corpo. O amor solucionará todos os teus problemas. Não vai adiantar falar contigo sobre isso. Não impedirá, porém, que os temas que sejas agredido, não impedirá, porém, que os tenhas, que sejas agredido, que experimentes incompreensão, mas te facultará permanecer em paz consigo mesmo. Aí não adianta, né? É possível que não lhe sejas a florescência. É possível que não lhe vejas a florescência naquele a quem o ofertas. No entanto, a sociedade do amanhã vê-lo-á enfrutecer e beneficiar as criaturas que virão depois de ti. E isto sim é o que importa. Quando tudo pareça conspirar contra os teus sentimentos de amor e a desordem aumentar, o crime triunfar, a loucura aturdir as pessoas em volta, ainda aí não duvides do seu poder. Ama com mais vigor e tranquilidade, porque esta é a tua missão na terra, amar sempre. Crucificado sob superlativa humilhação, Jesus prosseguiu amando e em paz, iniciando uma era nova para a humanidade, que agora lhe tributa razão e amor. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos lá, antes de partir para outro livro, vamos agradecer a Deus, né, mais esse momento, mais esse domingo, essa manhã maravilhosa. Nós estamos discutindo o nosso futuro. E essas lições que aí chegaram, né, é esse preparatório. Vamos ficar aqui na Terra, né, como permanecer por aqui, como um mundo de regeneração, está nas nossas mãos. Né? É uma decisão que vem das atitudes, e é muito difícil, a gente reconhece isso pelo nosso atual estágio. Imaginamos parte, né, daqueles que caminham conosco, que não têm essas informações, porém muitos deles já estão praticando e têm dentro de si essa consciência do amor. Esses com certeza estarão por aqui. Esperamos que depois de tanta informação a gente consiga, né, vencer esse homem que só olha para o exterior, né, e passemos a olhar a nossa energia, que nível ela está, o que podemos fazer para melhorar, porque os recursos também chegaram até nós. E que essa seja a consciência de toda a humanidade. Foram citados aqui irmãos que estão passando por dificuldades maiores, né, em suas provas físicas, em suas expiações, muito mais advindas de situações físicas, que eles consigam também chegar a esse estágio. Obrigado aí a Joana, a Divaldo, né, que foram os canais que nos trouxeram essas informações, e a tantos outros que estão chegando até nós. Um minutinho, um segundinho aí, que a gente possa vibrar o Erlei aí, né? Não aqui entre nós, que isso é uma decisão dele, mas que ele possa estar bem onde quer que esteja, quanto os irmãos que frequentam esse grupo, essas reuniões. E a gente fica muito feliz dessa mensagem estar alcançando, né, irmãos nossos que a gente não tem um contato físico, mas sabemos que tem essa vontade também de amar. Esse é o lema. Vamos dar continuidade então em paz nesse nosso encontro. Mas hoje, desculpa, ele está falando muito. A gente começa a falar, daqui a pouco as palavras vão vindo e vamos lá. Aí eu voltei aqui com um livrinho que o Júnior achou tão legal as mensagens, né? Eu li há um tempo atrás o capítulo anterior, que vem à frente, que é a função dos vetores. A leitura foi até grande, tem aqui umas 10 páginas. É um caso sério, peraí. Pô, esse cara ontem me trouxe
diz que não é médio, mas alguém intuiu ele a falar sobre força, né? Sobre energia e força. A energia, ela carrega ali um vetor. Ela está aí espalhada, está aqui entre nós, né? Você é que vai dar a direção e o sentido e a intensidade. O conceito físico de vetor, né? Força, direção e sentido. Cara, muito legal, cara. O que aconteceu contigo agora de manhã? Não, eu trouxe relativo ao que foi falado, explanado ontem também, né? E também tem muito a ver com esse conceito aí de pactos. Por quê? O que é pacto? Sintonia, alinhamento, em cima de eu quero, ele também quer. Agora, não é isso aí, né? Força, direção e sentido. Você que vai dar, né? O outro não. Então vamos lá, esse aqui é o que antecede aquele que, como é que é o título que eu até esqueci? A função dos vetores. Quem quiser ver depois a função, tá o vídeo lá no YouTube, né? Não sei nem qual é a lição que a gente leu isso, mas vamos lá, depois a gente coloca aí também, tira a foto e coloca. O livro é Tempo de Decisão, a lição 6ª, Vetores. Os vetores são um conjunto de energias que define o padrão energético do espírito. Eu coloquei aqui ontem no estudo como face. Então, vetores são um conjunto de energias que define o padrão energético do espírito. Um conjunto de energias. Só que você, dentro de você, você não tem uma personalidade propriamente definida. Você é um conjunto, sabe, de energias definidas que você colocou no teu padrão, do jeito que você quer. Mas você não é aquilo. Você é um conjunto de todas as energias. Você escolhe. Só que, é o que eu queria te dizer, por a gente ainda estar viciado, a gente padroniza só aquelas energias. Não o quê? Não, vai, continua falando. Vato, eu não padronizo nenhum tipo de energia. Não, eu não estou dizendo que tem que direcionar. Tá vendo aquela cadeira ali? Puxa com o mindinho, intensidade 1. Puxa com 5 dedos, intensidade 5. Mas eu não direciono. Direção, tu vai empurrar para ele, puxa para você. Entendeu? Não, mas eu não estou dizendo... Porque o que acontece? Às vezes vem na tua vida uma energia que você não quer. Que isso é fato. Mas tu atraiu, João. Pô, você querer, você atraiu. Por que tu levou aquela porrada ali? Tu atraiu. Eu atraio. Eu traí ali porque, infelizmente, eu cometi um erro que eu já estava conhecendo que eu não cometer. E eu cometi. Tem certas pessoas que eu não posso andar junto, infelizmente. Não posso. Não tem como. Coitado do cabelo. Não, está certo, não posso. Quando transferir vai sofrer, João. Você não vive, então. Eu já tinha, e o que acontece? Aí você vem o que você fala do amor. Eu abri o amor por uma situação que eu estava disposto a não abrir, infelizmente. Nem sempre pode se abrir. Pô, foi contra a Joana. Manda ele ler depois, com calma. Não pode, tem situação que você não pode. Aí ele vai pra internet e discute o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque quem vai sofrer no lombo é você, que eu estou sofrendo agora. Vai. Os vetores podem mudar as vibrações do perispírito, de acordo com as energias provindas dos sentimentos. Então, se profunda nisso aqui, ó. Vou repetir aqui. Os vetores podem mudar as vibrações do perispírito. Sair de uma vibração baixa para ir para uma alta, ou sair da alta e ir para uma mediana ou para uma baixa. Eu sempre falo com ele aqui que ele vai muito para o lado filosófico, entendeu? Então, eu vou mais pelo lado científico. O que acontece? O perispírito é matéria. De acordo com as energias provindas do sentimento. Nos vetores encontra-se tanto as energias atrativas como as repulsivas, que são alimentadas pelos sentimentos. É aquilo que eu falo, os vetores são os vórtices, e você alimenta com o seu sentimento. As energias básicas desses núcleos são formadas por vibrações que atraem por sua afinidade ou repelem por suas dificuldades vibratórias. Tudo isso ocorre na dependência da intensidade vibratória que compõe as energias nele presentes.
No tempo que antecede a reencarnação, o espírito passa por períodos importantes, quando é orientado para sua volta ao corpo físico. Os momentos de decisão do espírito ocorrem devido à ação dos vetores. As decisões mais importantes são aquelas que determinam mudanças. O vetor mais contundente, que mais impressiona o espírito, é o planejamento reencarnatório. Em sua fase de elaboração, não permite a livre escolha, uma vez que os vetores são fatores determinantes para as escolhas do espírito. A gestação perispiritual, que lá atrás a gente estudou. Ele vai falar aqui, são escolhas que você não pode. O teu pai, tua mãe, quem vê ali é uma consciência maior, porque você ainda é ignorante de certas emoções, sentimentos que você tem que trabalhar. Os fatores determinantes provém para o espírito local e quais são as pessoas que irão auxiliá-lo na sua futura existência. Muitas são as forças que atuam nesse período para que haja uma compreensão sobre a importância dessas escolhas para o seu crescimento espiritual. Essas escolhas carregam consigo uma enorme carga de imantação energética que envolve o espírito. Foi uma besteira. Aí você ainda não tem o livre-arbítrio. Não tem o livre-arbítrio. Isso aí é uma seleção. É imposto ali. É imposto porque ele faz uma leitura da sua irradiação e vê o que tu tem. Muito que tu tem, pouco que tu tem que ser trabalhado. Aí entra o aparelho ali que ele falou. Rapaz, olha só como é que nós estamos evoluindo. Pô, cara. No estudo do planejamento reencarnatório, encontramos diversos vetores com cargas energéticas diferentes. Aí eu vou dar uma paradinha aqui. Por que a gente tem essas cargas energéticas diferentes? Que a gente escolheu. Traz junto pro debate agora. A gente escolheu. Agora, a gente tem todas as cargas energéticas que há no universo. Mas a gente escolheu aquela. Então, você afirma aí, pela sua teoria, pelo que você está aí, que a carga energética é só você que tem. O oposto que está contigo não interage nisso, com a carga energética nele. De acordo com a minha escolha, Tu acredita no semelhante? Não, olha só, eu tenho um baralho, eu escolhi 5 cartas, e só fixo naquelas 5 cartas, as outras eu ignoro, mas eu tenho o baralho todo. Pergunta ele se ele acredita que semelhante atrai semelhante. Atrai sim. Atrai? É isso aí, Júnior. É isso. Uma hora entra na encaixa, uma hora a gente consegue encaixar, não tem como. Senão Deus não existe. Não, exatamente. Vai se vira, pai. Pô. Foi agora. Eu acho que eu parei aqui, ó. Deixa eu ver. Formação do campo energético envolve o espírito. As forças eletromagnéticas da atração e repulsão convivem no íntimo da estrutura fisiomolecular, presente nas células perispirituais. Não é no corpo físico, não, hein? Eu vejo que o Luciano se meter nessa fisiomolecular aí, quem é com ele? As forças eletromagnéticas de atração e repulsão convivem no íntimo da estrutura fisiomolecular presente nas células perispirituais. Caraca, meu irmão. O ser atrai para si outros espíritos que carregam energias semelhantes à sua. Nós temos que aprofundar o nosso conhecimento do perispírito. A gente tem que fazer esse esforço para a gente entender como é que é essa história de células perispirituais. Na verdade, tudo é teu, tudo é você. O problema todo é sair da autorresponsabilidade. Porque esse negócio de físico, espiritual, é tudo. Corpo físico, o corpo mental, o corpo espiritual, é tudo, sabe? Defragação. Mas é tudo você. Temos que conhecer. Tudo é você. Quando você puxa a autorresponsabilidade, tu encurta caminho. Você não precisa criar, sabe, conceitos que vão decifrar o que acontece. Como é que vai entrar na cachola do Júnior?
tá? Que o outro tem capacidade de fazer o mal para ele se ele não tivesse conhecimento. Ele precisa disso, eu preciso. Ele não acredita, ele ainda não acredita. Isso aí não adianta, escuta só, não adianta. Eu já ouvi até isso de você também falar. Tem pessoa que você sabe que a ordem dela é pesada. E aí? Você Não, sempre por que ela tá do teu você lado? evita. E por que ela está do teu lado? Você evita. É o que eu faço. Você Eu é o evito. bonzinho e ela má. Não, eu evito. Pô, cara. Você sabe que a pessoa tem hora pesada na sua Faz posição. isso É não. o que está em volta, todo mundo tem pessoa que tem hora pesada, cara. Não tem Olha como. só, o que é negativo para você, de Você tem que repente para evitar, ela cara. não é. Você tem que evitar. Entendeu? Aquilo que você vê como negativo, peraí, deixa eu explicar. Aquilo que você vê como negativo na tua vida é problema teu. Sabe Mas por de quê? repente, aquele negativo para outros estão num patamar que aceita. Eu estou 6 positivo anos pra aqui. tu. Sabe o que eu escolhi aqui? Primeiro, a visão da vida, como ela é, e conceitos. Primeiro, para me regular a mim, internamente. Mas aqui, em nenhum momento, eu li que você tem que ser Cristo para tomar uma face da outra. Pelo Você não contrário. precisa. Então, Você não pelo precisa contrário. tomar com uma face da outra. Não, sim. Sabe o que você faz? Você evita. Sim. O meu mundo, o meu universo é um universo assim. Eu não posso seguir aquele universo. O problema é que é o seguinte, todos nós somos pessoas feitas de coração. Então tem uma hora, aí que está a bondade, a misericórdia, tem uma hora que o coração, ele arrefece. Ele vai e arrefece. É isso aí que a gente tem que ter o chamado orar e vigiar. Nem sempre você pode arrefecer o coração. Posso entrar aí Tá agora? entendendo? Nem sempre a gente pode. O que eu coloquei como similar a amor não adianta no teu conceito, Não, porque a aceitação não pode ser similar ao Eu amor. tenho Na tua similar, concepção, eu tenho não pode. similaridade com o amor. Isso Qual isso é? não Qual adianta. é o... Qual é a... Eu não vou tocar exemplos aqui, que é coisa Não, pessoal não. minha, eu não vou tocar exemplo, que é coisa pessoal Não, minha. mas eu aí é tenho que tá. muita Sabe por que similaridade esse com o amor. estudo aqui? É para a gente trocar ideias e tirar ali a joia rara, a pedra preciosa e deixar o cascalho embora. Agora você vai guardar só para você. Ele vai embora sozinho. Tem Não. uma coisa, mas certas situações você não adianta que não pode ficar aqui, não tem como. Agora não se mistura. O ser atrai para si outros espíritos que carregam energias semelhantes à sua. As escolhas são decorrentes do resultado das vinculações dos sentimentos que construíram os vetores. Quer dizer, tua energia você colheu, você criou em cima do que tu colhe aqui e ali de energias. Isso. E aí você está ali, criou ali. Agora, quem foi que criou? Você A que busca da pegou, melhora você- pessoal está sendo justamente em cima disso, em cima do que você está apontando. Então, você vai beneficiando aquela melhora. Pô, cara, você tinha que estar no meu lugar das coisas que eu escutei a semana. Você falou, eu escutei cada coisa, que eu não acreditei. Que eu não precisava, por isso falar para você não. Escutei cada coisa que nem eu acreditava que ia escutar na minha vida. Graças a Deus. Outro vetor importante para o espírito é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o maior movimento das forças espirituais que conjugam estados de vibração, de sintonia, passando pela vontade, consciência e memória para determinar uma nova razão evolutiva. Ela muda a destinação do ser, com visitas aos fatores que lhe são importantes, tendo em vista a modificação do sentimento e dos valores espirituais. É o alinhamento. É o alinhamento. Isso tudo aqui, você tem que ter, sabe, um hábito de equacionar as situações de forma instantânea. Mas esse poder vai dar com o trabalho da meditação, da introspecção, você com você. Para na hora de você se ligar, pô, ele aí é negativo, ele eu não quero, ele não, ele é positivo, ele eu vou me alinhar. Você vai fazer as suas escolhas e você vai se alinhar com quem você vai definir bem. Agora, não tem que chegar, ai, é isso, aquilo, foi o fulano. Não, fui eu. Mas o Fui que eu. eu estou falando? Fui eu. Não, você quis colocar que foi o fulano. Não é O pra fulano ter- só chegou a mim porque eu abri a porta. Mas por que isso aí acontece? Aí que eu falo Como para foi você, isso? cara.
tem que ter o conhecimento técnico da coisa, o conhecimento filosófico e o religioso também, né? Mas tem que ter o conhecimento. É o que ele está tentando É o que eu mostrar. quis falar. Eu discuti lá com a casa, eu botei uma zona danada dentro da minha casa, em cima de uma situação que eu estava ali ferrenho, que era uma proteção. Mas depois eu fui ver, eu fui lá tirar toda a blindagem que eu criei para mim mesmo, que sou eu com medo. Sou eu com medo. Então, isso tudo aí é o resultado dessa introspecção. Mas se você colocar ali, não, eu não tenho medo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, você nunca vai chegar ali ao Aí você começa a entender por que o Cagão veio aqui, cara. Aí tu vai começar a entender por que vai ter um irmãozinho que vai, pô, vai lá cagar lá mesmo, tá lá com minha Valdemir e Júnior, entendeu? Eu vou entender por quê. E não colocar aquela coisa, não, tem que ir lá no centro e fazer uma corrente, que é o velho espiritismo, é o que ele fazia. Não, tem que tomar um pau, não vai adiantar nada, eu vou continuar cagando ali. Por quê? Porque eu não modifiquei o que está aqui dentro, entendeu? Eu não consegui convencê-lo de que isso aí é errado e de que por que está acontecendo. O que eu fiz com ele para estar atraindo ele para junto. É aqui dentro. Aqui, Ó, no banheirinho ali, ó. É isso aí. Aqui, eu estou falando, né, os amigos assim, como eu estou falando, sabe por quê, cara? Porque o que acontece? Quando você entra aqui, isso aqui também é muito. O que eu aprendi lá atrás, desse respeito disso, isso aqui fica mais coisa. Então, usa o cara. É como ele falar, não sei o que, moro. Dá a chave para ele. Não, mas Por quê? Isso acontece toda sexta passada, sábado e domingo. Tá falando de falar, parece que alguém lá da rua, e o banheiro de volta em mim lá é limpinho, eu vou entrar ali, vou puxar o portão, eu já sei. Porra, cara. É conhecido. ah, tem Isso que é puxar o isso. botão. Isso é conhecido. É Isso é conhecido. Puxa, vem aqui É. embaixo. Isso é conhecido. Isso Porque é se for uma pessoa, por exemplo, porra, morou, beleza, toma morou, eu vou fazer uma chave para dar para toma morou, toma essa chave para entrar para quê? Vai ficar trancado lá, porque só a gente. Aí entra meu genro lá de madrugada, ele chega. Não, mas aí é que está a questão de... Mas ele era comodista, ele é preguiçoso, É ele que não falava assim, nem não. uma palestra do Haroldo Dutra, ele falando das brigas dentro de casa, a briga, sabe o que causa? É a intimidade. É a intimidade. não, Tu deu a intimidade, tu abriu porta para qualquer situação. Aí quer dizer isso tudo, e por que eu tenho medo de falar não? O cara. Sabe por quê? Porque eu não, mas sim, Aqui porque são a gente 50 Eu briga. repeti de novo essa frase, acho que eu repeti umas 3 vezes aqui. Uma vez, a mãe da minha filha mais velha, Luciana, a Lúcia, a mãe dela, Seja sucinto aí, porque a Lúcia, vou ser rápida, a Lúcia chegou e falou para ela assim: ué, Luciana, você saiu, não tem medo de deixar, ela tinha uma filha mais velha, já casada, você não tem medo de deixar na Cláudia com o Júnior, não? Mãe, intimidade. Eu confio mais em Júnior do que no meu pai. Você pode ter a intimidade e, no entanto, criar as barreiras de respeito. Então você pode ter intimidade. Eu tinha intimidade com as minhas mulheres todas e sempre criei barreira de respeito. Tento fazer isso com minhas filhas também e criar barreira de respeito. Você pode Questão ser de educação, né? De educação. o livre-arbítrio interfere na mudança das conquistas espirituais, optando o espírito por outro caminho. A reencarnação é um vetor de grande atração para o espírito. Nela estão as energias que vão direcionar o pensamento e os sentimentos a irem ao encontro de suas necessidades evolutivas. O espírito vive sob a imantação das vibrações que lhe são próprias e recebe imantações energéticas dos vetores atrativos de outros espíritos, que formam com ele os mais diversos vínculos no campo dos seus sentimentos. Gente, por favor, depois pega esse livro aí, a parte que toca a física, leia. O que é uma imantação? Entendeu? Não é para discutir agora, não. Os vetores são conjuntos vibratórios de energia que incorporaram na malha perispiritual pontos de luz. Ninguém pode desejar alguma coisa sem antes ter tido a experiência vivenciada. E ele finaliza: são muitos vetores que formam a estrutura energética do espírito, vinculados pela consciência que se distribuem no corpo perispiritual de acordo com a sua função e movimentação. Vetores atrativos exercem forte papel na constituição das injunções reencarnatórias e nos demais laços que a reencarnação promove. Esse livro é muito bom. Joana de Anjos, né? Não é Joana, não.
Deixa ele. Esse livro aí. É muito bom, cara. Ótimo. Já é a segunda leitura que Carlos está fazendo dele. Deixa lá para quem. Tá. Não, eu ponho sempre o caderninho ou o livro no vídeo. É muito bom esse livro aí, cara. Eu acho. Carlos, para eu colocar essa lição aí no grupo. Ô, me preste depois esse livro aí agora, não depois. Eu não tô Ele podendo. é muito bom. É maravilhoso. Lendo outras coisas. Legal, Vamos ao tempo de decisão. Aí vem Joana Diante, vem o outro, e olha só, eu já. Tem que ser ideia. Leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Hoje a gente está entrando num novo tópico, pactos. Eu por isso que ele trouxe. Pactos. Pactos. Meu pai e minha mãe. Pergunta Coloca os 549. outros aí também. 549, esse aquele foi pacto mesmo. Não é casamento, é um pacto. Foi pacto de verdade. Mas Que um foi, e o outro foi 16 meses depois. Também foi um pacto. Também foi. 16 meses depois foi Tem um pacto de sangue, tem pacto de tudo quanto é forma. Meu pacto com caramba. Pacto, aqui, ó, a pergunta de hoje é 549. Pergunta, bem breve. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Era para ser algo de verdadeiro, né? Ele perguntou assim, algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Talvez a pergunta poderia ser, algo de verdadeiro haverá? Não, ele quer dizer, ele quer perguntar se existe veracidade em você fazer pacto com entidades espirituais. O haverá nesse caso aí ruim, é de haver, ou no caso de boa. haver. Haver se tem ou não. Resposta, não. Não há pactos. Há, porém, naturezas mais que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabe como hás de fazer. Chama então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem também os que sirvas os seus maus desígnios. Mas não se segue que o teu vizinho não possa livrar-se deles, por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos que fica então obrigado a servir porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisso apenas é que consiste o pacto. Aí ele bota aqui coisa aqui, cadê? O fato de o homem ficar às vezes na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos que estes lhe sugerem, e não de estipulações quaisquer que com eles faça. O pacto, no sentido de vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Aí eu te pergunto, por que ele está dizendo que não? Logo no início da pergunta. A pergunta é essa. Algo de verdade haverá nos pactos de mal com mal? Não tem. O imã, a imatização, o mal atrai o bem, atrai o positivo, atrai o Mas é negativo. exatamente isso que ele está dizendo aqui. Aí tu está colocando, sabe, que há sim, sabe, esse lado pernicioso da atração, de aceitar. Não. Você fez um pacto com alguém e quebrou a tua perna e tu sabe, foi ele que veio e colou. Eu evito imã. Eu repito. Eu preciso repetir. Estou falando que quebrou porque eu quebrei isso. Eu quebrei isso. Na hora do café. Eu repeli, eu quebrei. Eu acho que não é esse livro não, que eu marco a página que é o outro. Desculpa, eu peguei errado. Eu repeli. Eu que eu, senhor, nem vi a diferença da cor, mano. Eu peguei errado, tá bom. Então vamos lá, aí ó, 549. Deixa eu botar logo na outra página para não. Então, pacto diferente. É o título, estamos
no capítulo 39, alusivo à questão 549. Pacto diferente. Entre os homens existem pactos, donde aparecem contratos assinados para cumprir o prometido. Entre os espíritos. O livro dos Espíritos diz que não, ali ele está afirmando que sim. Então, entre os homens existe pacto. Existe um pacto. O pacto. Até- o pacto. Até o momento que existe a conjunção dos Aqui dois é uma ele coisa está comum. falando do laço de Espiritual. comprometimento. De um comprometimento. O comprometimento foi alinhado ali. Agora, ele quer dizer, lá no livro dos Espíritos, que não existe pacto porque você é o dono do teu mundo. Até o momento Você que aceita o existe que uma você coisa em comum quiser. entre eles. Porque o que é o pacto? É um acordo. É um acordo. Que nem na parte empresarial, palestrantes para falar de comprometimento, eles usam muito uma alegoria que é muito interessante, do hambúrguer, do egg cheeseburger. Aí ele fala, o egg cheeseburger, ele é feito de ovo, ele é recheado do ovo e da carne. A galinha põe o ovo, a galinha está envolvida. É, O Já hambúrguer tive essa é palestra aí. do boi. boi. Ele está comprometido. É. A galinha foi lá, botou o ovo e foi embora. O boi não, teve que Ele vai morrer. usar o. Teve que Teve que morrer. morrer. Teve que morrer. Ele está o boi está Já tive comprometido essa palestra aí também. com a construção do hambúrguer. Agora a galinha só está envolvida. Aí vai lá a dissertação e fala, vocês estão comprometidos ou estão envolvidos? Que às vezes eu vou ali trabalhar na firma do Valdemir, porque aí eu fico 6 meses, depois eu arrumo uma merda lá para ele me mandar embora e pego 6 meses de auxílio-desemprego aí e fico 1 ano aí fazendo nada. Então, quer dizer, as pessoas muitas das vezes estão envolvidas, mas não está comprometida. Por isso que a Dilma mudou a lei do auxílio-desemprego, porque a população brasileira tem mais envolvimento do que comprometimento. Teve que mudar, esqueceram. É esperto. É diferente. O povo brasileiro é muito malandro. É questão de desenvolvimento intelectual, né? Os que não são malandro intelectualizado, que vou deixar eles ignorantes, para eles não ganharem onde eu estou ganhando. E aí, quer dizer, é farinha do mesmo saco, né, mano? Eu vi uma pessoa conhecida minha, falou, arrumou um emprego na terra, pintou uma oportunidade. Não, porque eu tenho, minha mulher tem, não sei se é Loja, se é Bolsa Família, senão vai perder. Cara, então, Pô, quantas pessoas não olha o pensamento do cara. O cara tem um plano de saúde, um bom salário, carteira assinada, ele prefere ficar na... É brincadeira. E quantas pessoas não se casam porque vão perder a pensão do tataravô? lá? Mas aí o que acontece? É verdade. Tem coisa para isso, tá? O cara, quando assinou na época, por exemplo, a minha mulher foi casada comigo. Eu me lembro disso, foi na Marinha B. Dona Simone tem direito de casar, porque o meu sogro na época assinou para descontar mais, tem mais desconto previdenciário para que as filhas, a mulher tem e as filhas também possam ter. Até as 3 filhas, Solange, Simone e Sandra, elas têm. Porque muita gente está tendo por isso, que o cara assinou na época. Então, vamos continuar aqui. É a união de ideias, é a sintonia de sentimentos. Se queres fazer mal a alguém, é só te fixares nesses pensamentos. Logo surgirão espíritos das mesmas ideias e que, por vezes, não gostam dos que deverão ser atingidos. Os papéis são os sentimentos e as letras, o desejo, que somente existe entre espíritos carregados de paixões inferiores, preocupados somente com a vingança e a maldade. As pessoas deste teor espiritual nos aconselhamos a atentar para o que diz Mateus no capítulo 4, versículo 17. Deixa eu voltar aqui, só não pulei nada aqui. Os papéis são os sentimentos e as letras, o desejo, que somente existe entre espíritos carregados de paixões inferiores, preocupados somente com a vingança e a maldade. Desculpa, deixa eu dar só uma sugestão. Eu ia pedir para você fazer essa leitura direto, sem o comentário hoje, porque senão a gente vai ficar aqui até 10h30 e não vai
Sabe? Não, Isso entendi. é uma coisa corrida. Na próxima reunião nós voltamos Tudo bem. com essa lição aí. Não, ele é tudo, cada um estuda em casa, vê o que pensa. Mas não pode voltar nela, né? Porque tem discussão aí. As pessoas deste teor espiritual, nos aconselhamos, as pessoas deste teor espiritual, nós aconselhamos atentar para o que diz Mateus no capítulo 4, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pediu o Senhor aos espíritos de maus sentimentos para se arrependerem e não praticarem mais atos indignos. Logo chegaria para eles o reino dos céus, porque o representante desse reino estava na terra para escolher as suas ovelhas. Ele era o pastor de toda a humanidade. E agora é a hora de fazermos pacto com o bem e, através das nossas vidas, sermos honestos e sinceros aos ensinamentos do Mestre. Quando em tribulações, devemos orar pedindo a Jesus que nos inspire para fazer o melhor. O fato de o homem ficar na dependência dos espíritos inferiores se concretiza pelos pensamentos. Então, isso aqui é o Ho'oponopono antigo, ter que pedir a Jesus. O modo pelo qual vive a criatura atrai entidades da mesma natureza. Que queres espíritos bons em tua companhia, pensa diferente, muda as atitudes para o bem comum, pauta a tua vida no amor, desde que Deus esteja em primeiro lugar a receber tua atenção amorosa. Nada existe no mundo da matéria que afaste espíritos maus das pessoas, a não ser o modo de viver. O Carlos vem contestando muito determinadas obras da doutrina espírita, como, primeira vez, né? A gente sempre encontra, e eu também às vezes, mas isso aí a gente tem que estar entendendo que foi primeiro, o Livro dos Espíritos, 1850 e tal, né? Ramatiz, isso aí deve ser de 1960, década de 70, direcionado a esse pensamento que ele falou aí, levando a essa comparação, né, com o Ho'oponopono, que para muitos espíritas ainda é fundamental. Eles não entendem essa linguagem que a gente usa aqui, né? Estão contos. Não, é o moderno espiritismo, é o que está aí, mexendo com energia pura, e não só com o físico, né? Fique claro isso aí, a gente não tem nada contra. Ao contrário, temos que agradecer a codificação que nos permitiu chegar a esse momento. Que o Livro dos Espíritos foi em 1857, mas com 500 e poucas perguntas. Aí depois, a próxima edição chegou a 1000. Se queres espíritos de luz a te inspirar, basta viveres na luz. Os espíritos dotados de paixões inferiores buscam os homens dos mesmos sentimentos. E eis que aí se encontra o pacto por analogia de sentimento. A doutrina dos espíritos vem nos ensinar a fazer mudanças na moral, a cada vez mais crescer nas virtudes. Desta forma, somente os espíritos de elevados sentimentos são capazes de acompanhar a criatura e fazê-la feliz. Quando desejas o mal para tal ou qual pessoa, se esta não se encontra na faixa do mal, esse mal não chega ao seu ambiente. Ele é desviado para lugares onde encontra sintonia, ou então volta para quem o desejou e com mais intensidade. Quando o pensamento sai para seu destino, tem a força da atração dos seus iguais e vai se avolumando. Por lei, ele volta para onde nasceu. Quem deseja o mal é sempre visitado por ele, e aquele que semeia o bem ganha por isso, porque a lei é a mesma. Aquele que chama os espíritos mal pelas suas ideias, persistindo em fazer mal a outro, atrai com isso maus espíritos que ficam
seus amigos e passam a ser devedores desses espíritos, podendo ser cobrado a qualquer momento. Ter amigos no mal, a razão nos informa que não é bom. Somente o amor constrói. Todos os homens sabem disso, só faltando que passem a viver o amor, porque somente a vivência nos livra de todos os ataques. Que assim seja. Aí na próxima reunião vamos voltar nela com calma, né? Porque se bem que o que tinha que se desenvolver aqui não é desenvolver a maneira anterior, né? Porque a verdade é que as outras perguntas vão cair para esse lado que a gente vai desenvolver mais ainda esse tema. Por isso que eu acho que não há necessidade de voltar, porque é uma evolução aqui de tópicos que o Kardec coloca e ele vai puxando. Evolução, falou tudo, em cima do que ele falou. Que o livro dos Espíritos foram 500 e poucas perguntas. A evolução do homem, você vai ter outras mudanças aqui. Com certeza, porque o que acontece? Talvez como a gente, como nós, possa ter outras sementes dentro do kardecismo, do espiritismo, que estejam pregando também essa coisa da ciência, desfazendo daquela coisa ligada ao catolicismo antigo, ao protestantismo antigo, tá entendendo? Então a evolução do livro dos Espíritos, ela vai partir de acordo com a evolução. É que o espiritismo, quando surge, né, através de Kardec, já foi uma evolução. Não somos nós, não foi Kardec. Mas o homem está mudando, sim, né, Júnior? sim, mas isso aí, a cada época, a sua necessidade. A importância do catolicismo foi fundamental para você chegar ao espiritismo. Para você chegar aos ascensionados, você tinha que entender o espiritismo. E a gente não vai parar pelos ascensionados, não. Até porque eles não encontram muito campo de trabalho, não, né? A tarefa deles é outra. Daqui para frente está nas nossas mãos. As casas espíritas vão ter que decidir. Eu frequento um grupo onde vamos colocar assim, 70% é esse velho espiritismo. Os caras não conseguem entender. Mas tem um 30% lá dentro, que é o que me atrai, que os caras conseguem acompanhar o nosso raciocínio. Aquelas pessoas aqui conosco, não estou dizendo que aqui é mais evoluído do que lá. Ao contrário, de repente... você tem que respeitar isso, né? De repente lá você dá um alento maior ao cara que chega lá na merda. Ali ele vai encontrar aquele apoio, aquele abraço, vai encontrar o externo resolvendo o problema dele ali no momento. Entendeu? Mas o interno que tem que estar nas nossas mãos, eles não sabem. Na realidade você não pode excluir ninguém, né, cara? Tem que trazer todo mundo que queira tem que trazer. Até porque ontem eu senti o velho espírito. Que ontem eu subir naquele negócio lá em cima é complicado. Ontem eu fui em Deus ali, orei mesmo a Deus. Eu sei. Isso aí. Deus, não, isso é como da revisão. Eu estava falando, você deve ter escutado aqui falando sobre isso. Eu só vou melhorar quando ela tirar essa chapa. Vou bater com ele quando tirar essa chapa. Isso não. Juninho, Não, já você trabalhando. É um médico que tem que dizer. Deitado, puxa até o joelho aqui, ó. Faz uma massagem até aqui o joelho. Pra drenar, porque aqui tem um dreno que vai puxar e vai ser na sua urina, entendeu? Tem que fazer uma drenagem. Urinando pra cacete, Tem que fazer uma drenagem. Ele não aceita que ninguém. O O Roberto vai dar uns porradas, ele chama o Roberto. Eu tô calado, eu tô falando alguma coisa, contestando. Vamos lá, gente, desculpa aí, tá? Desculpa. Valeu, não, tem que dar. Eu tava precisando, o cara quer dar. Precisando, isso é toda hora, Valdemir, isso é toda hora. Vamos lá, vamos encerrar o nosso. Eu tô acostumado. Tu tá pensando? Eu fico até sem Tá pensando que Miséria de Menezes vai te ajudar aí? Tu não quer Eu até sem ser. vergonha. Vamos lá, vamos concentrar para te encerrar aqui o nosso momento. Respirar fundo aí, deixar que essa energia positiva que está aqui entre nós possa penetrar aí no nosso físico, que é muito importante o equilíbrio físico, eu estou falando dele, mas eu também estou na mesma situação. E o espiritual está nas nossas mãos, nós precisamos resolver. Que essa energia que nos traz aqui, nessa vontade de aprender, que ela se espalhe e que os nossos irmãos consigam captar. Que possamos ter sido bem claro, né, a espiritualidade que orienta os trabalhos também para distribuir a mensagem para todos aqueles que dela precisem. E assim nós estamos encerrando esse momento, pensando muito nos nossos irmãos que estão lá fora, aqueles mais próximos, né? Esse convívio com a família, que a gente possa ter essa percepção, né? De que se estamos aqui aprendendo, temos que praticar. Em nome de Deus, que possamos encerrar o momento.
se